Nós estamos numa pergunta do filho de Zebedeu, que é a seguinte, para Jesus, né? Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Você vê, né? Nós somos igual a eles. Ainda nos identificamos com o valor espiritual da tarefa baseado no conceito adquirido. Um conceito nos formou, né? De que existe a realidade espiritual, a natureza da espiritualidade. E nós temos essas mesmas dúvidas. E por que isso acontece? Porque nós não estamos movimentando naturalmente em condições espirituais daquilo que nós somos. Porque se nós somos espíritos, numa qualidade de identificação desse valor, nós não faremos essa pergunta. Porque a qualidade espiritual de qualquer tarefa é você viver como espírito. Como nós não conseguimos viver como espírito, porque tão identificados estamos com os elementos que nos envolvem, por isso se chama predominância da matéria sobre o espírito, porque não é a predominância superficial assim, é algo intrínseco, porque nós nos identificamos com o corpo, sentimos demasiadamente a realidade material atuando sobre nós, clima, calor, né, adversidades, né, físicas. Então, isso faz com que a gente se fundamente numa realidade existencial do nosso ser, baseado num conceito, numa experiência muito material. E vem um conceito espiritual e diz assim: nós somos espíritos. Então, Jesus propõe o que Jesus propõe na verdade? Propõe o que a doutrina espírita propõe. Por isso que é muito difícil nós separarmos uma perspectiva de espiritualidade proposta pelo mundo maior, como não sendo o Evangelho. Porque qual que é a síntese do Evangelho? Ser espírito. Se eu sou espírito, eu vivo o Evangelho. Porque o Evangelho é manifestação espiritual na vida. Uma pessoa que manifesta espiritual na vida, o outro copia, né? Se ele não consegue fazer o mesmo. Que aí vira valor de idealização para quem não consegue. Jesus, em algum momento, teve uma proposta espiritual fora daquilo que ele era? Jesus não tinha conceitos espirituais para seguir. Quem segue conceitos espirituais é quem é material. Como nós, né, nos identificamos desse jeito. Então, a pergunta é uma caracterização da nossa ignorância, né? Qual é a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Identificar com a natureza espiritual. A pergunta tem a resposta. Eu tenho que me identificar com a natureza espiritual para que eu possa transformar minha vida numa tarefa espiritual. Eu levanto de manhã para trabalhar, eu penso que eu estou fazendo o quê? Um movimento espiritual? Não, eu acho que é um movimento material, né? Como que eu coloco uma cota de espiritualidade naquilo que eu faço? Quando você faz com prazer. Isso já é uma característica. Prazer é um amor, uma dedicação sincera, é padrão espiritual na ação. Porque é de uma natureza acima de uma perspectiva superficial, tecnicamente falando. Praticar tecnicamente apenas uma coisa é praticar uma expressão puramente material, que é técnico. Mas se você coloca ingredientes diferenciados da sua natureza íntima, aí nós estamos falando de uma natureza espiritual, né? Por exemplo, o ingrediente da dedicação sincera. Isso é uma qualidade espiritual que dá uma característica diferente na ação.
Então, 10 pessoas fazendo uma ação, aqueles que colocarem uma qualidade de dedicação à ação, esses vão ter um ingrediente diferenciado que alguém observando vai dizer assim: por que aqueles trabalham diferente daquele lá? Ele se transformou numa natureza espiritual da tarefa. A natureza espiritual da tarefa. Como se fosse algo que extraordinário, né? Assim? Então, vamos ver a resposta de Jesus? Acima de todas as coisas, respondeu Êncio, é preciso ser fiel a Deus. Como nos identificar com Deus, né? Sendo que Deus não é palpável. Nós nos identificamos com ideias, por exemplo. Identificar com uma ideia de Deus não é identificar com Deus. É com a ideia de Deus. Nosso relacionamento com Deus é muito superficial, porque nós não relacionamos com Deus, nós relacionamos com a ideia que eles passam para nós de Deus. Já que nós não temos contato com quem? Com Deus. Diretamente. Eu tenho contato com vocês diretamente, não preciso, né? Não é natural o contato, não é natural e fácil. Fácil não é, porque senão o relacionamento humano seria ótimo, né? Mas é diferente, nós gostaríamos de ter essa qualidade de intercâmbio que nós temos entre nós, esse mesmo intercâmbio com quem? Com Deus. Então, há uma amargura das criaturas em relação a isso. Olha a proposta de Jesus, né? Fidelidade a Deus, ser fiel a Deus. Nós só conseguimos ser fiel a Deus a ser fiel às ideias que nós alimentamos a respeito dele. Não temos um contato de fidelidade concreta aí, né? Nós não conseguimos fazer isso, mesmo porque como dimensionar um relacionamento com Deus, sendo que eu não consigo perceber a sua existência de forma personalizada, né? Então aí eu faço, Deus está me olhando, Mas onde está ele? isso aí, onde está o olho dele, mas ele está me olhando. Mas eu já vejo assim, por exemplo, numa árvore, sabe? Num animal. Então Eu me identifico com eles. Isso mesmo, então você está identificando uma manifestação indireta sobre aqueles elementos. Porque eu penso assim, se é uma coisa que o homem não pode fazer, quem fez tem que ser Deus. Então aí é um raciocínio. Eu raciocino Né? acima disso. Então a fé raciocinada baseia nisso. A fé raciocinada é uma fé baseada no conceito de lógica. Lógica. Isso. Então existe uma perspectiva de desenvolvimento da inteligência que é a inteligência lógica, que a matemática desenvolve isso, o raciocínio lógico. Então, dentro da fé raciocinada, a fé raciocinada é baseada no conceito da razão. Então, uma fé aprisionada na razão, aprisionada a uma perspectiva de raciocínios. Simbolicamente falando, a razão é o símbolo do homem. Então, todo o livro sagrado tem homem e mulher. Então, se nós estamos falando de homem e mulher no livro sagrado, nós estamos falando de razão e sentimento. Por que em todo o Antigo Testamento o pessoal fala assim, o Antigo Testamento é machista? Tem nada disso. O Antigo Testamento é fundamentado pela razão. O Novo Testamento é desenvolvimento do... porque ali vai ser a partir da espiritualização do ser. Olha a diferença do negócio. Todo o processo de desenvolvimento do espírito, da animalidade à condição humana, o império inicial é da razão. E se é um império, é uma articulação de uma coroa, que é a coroa da razão, que vai predominar sobre o comportamento do ser até ele se abrir ao quê? Ao sentimento. Quando ele se abre ao sentimento, ele escreve o Evangelho. Enquanto é razão, é Antigo Testamento. Não é assim?
Então, você vê lá, Livro dos Reis, desenvolvimento da razão instalada na consciência do homem. Então, ele vai ser rei a partir de agora, sob um comando, a lógica de determinar uma ação, não mais impulsivamente o que determinava ele antigamente. A partir do momento que tem os reis, e sempre o homem caracterizando a presença mais importante do que a mulher secundária ao homem, porque não estava no momento de desenvolver o sentimento ainda, estava no momento de predominar a lógica, a razão. Tanto é que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é: a razão, o conhecimento ou a razão desenvolve junto com o sentimento? Aí a resposta diz: o sentimento desenvolve-se desse. Então antes eu sei, para depois o quê? Então nós sabemos da imortalidade da alma até a gente sentir. E como é que sente? Praticando. A gente sentir a imortalidade da alma, nós vamos ter que fazer o quê? Morrer. Espírito tem que ter medo da morte, não é? Mas você vai morrer, vou praticar a imortalidade da alma. Aí aperta. Não é assim? Porque aí eu vou ensaiar a experiência teórica numa perspectiva vivencial, sentida. Aí eu estou chamando a mulher para mim, uma nova mulher. Então, quando a razão estabeleceu, quem predomina é o homem. O sentimento anterior é a mulher velha, que não acompanha esse homem novo e precisa casar de novo. Inclusive, para mim, o livro de Paulo só faz sentido você interpretar o homem como a razão. Isso e a mesmo. mulher como E o sentimento. Paulo não falou outra coisa. E ainda dizem que o Paulo é machista. É machista. Então não tem outra alternativa, não. Deus é pai para a razão. Quando você começa a desenvolver sentimento, Deus vira o quê? Mãe. Não é assim? Que é muito mais sentimento do que razão. A partir de Jesus não tem mais pai, não. Só tem mãe. Aí vira uma totalidade a partir daí também, que casa esses dois planos de desenvolvimento da consciência numa totalidade. E essa totalidade perde um pouquinho os caráteres superficiais que prendem a gente a marcas, as limitações, né? Então a questão fundamental, se a pergunta foi profunda, a resposta mais profunda, sem nós termos a capacidade de entendimento delas. Imagina Jesus respondendo isso. Nós temos que ser, é preciso ser fiel a Deus. Até porque isso é bem difícil, né? Se acima de todas as coisas é preciso ser fiel a Deus. Isso mesmo. Ser fiel e não decepcioná-lo é seguir plenamente a essência. Então ele está dizendo que nós seguimos outros elementos. O que nós seguimos? O que nós seguimos? Aquilo que eu já vivi. Que são as experiências do quê? A nível de automatismos físicos, mentais. Então, eu sigo o instinto, né? O instinto de sobrevivência, por quê? Quantas vezes eu tive que sobreviver? Agora, o instinto de sobrevivência é uma lei natural. É seguir Deus sob os parâmetros da fixação de um comportamento superficial. Então, você não pode ser fiel a Deus, porque o animal é fiel a Deus, como a planta é fiel a Deus. O problema é que quando você chega numa fidelidade a Deus no patamar e você atinge outro, aquela já não tem que separar. Tem que abrir mão dela para novos patamares de ações, né? Aí eu crio um novo campo de manifestação, porque nós estamos falando de Deus, uma realidade que se eu relaciono com Deus inicialmente pela admiração das coisas. Então, para mim admirar as coisas e começar a ver a grandeza da vida, eu usei o quê? A razão. A razão e os 5 Sentidos. Então Deus tem caráter de quê? De matéria. Como Deus não é material, o máximo que pode aparecer é a sua manifestação sobre os objetos. Então você fala assim, o universo é grandioso. Então eu posso fazer um paralelo à qualidade de Deus em relação a isso. Então eu posso dizer que Deus é o quê?
Quando eu estou falando que o universo é grandioso, eu estou estabelecendo uma grandeza para o autor da vida. Porque a obra é grandiosa, então o autor é o quê? É grande. Aí você fala assim, a delicadeza e a sutilidade das cores, das formas, impressionam os nossos olhares. Nós estamos falando de quê? Sensibilidade artística, de forma, né? Assim, olha a arte permeando a sensibilidade perceptiva aí. Tudo ligado ao quê? A percepção. No fundo, nós vamos expandir nossa capacidade de ver e de sentir. Quanto mais ampla é a nossa capacidade de ver e sentir, mais ampla é a nossa percepção da grandeza, da manifestação divina. Então, há uma admiração natural. Eu poderia admirar naturalmente a vida? Eu preciso de sensibilidade para isso? É assim? Porque o que consome a minha sensibilidade no dia a dia? Já que eu não sou sensível, que eu não vejo nenhuma árvore na minha frente. A correria. A correria, a preocupação. É o excesso assim? E a preocupação e a correria é movimento de quê dentro de nós? Quando eu estabeleço a identificação, porque nós estamos falando de identificação, olha as questões, né? A pergunta é sobre identificação, né? Qual é a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. E ele diz, né? Acima de todas as coisas, então todas as coisas que nós fazemos, acima delas deveria o quê? É preciso ser fiel a Deus. Então nós vamos ser fiel a Deus dentro do contexto do conhecimento. E cada um que conhece uma forma de Deus vai ser fiel a Ele. Então ele vai seguir aquilo. Paulo de Tarso não era fiel a Deus que ele compreendia e perseguiu, né? Quando ele perseguiu Estevão e toda aquela experiência foi para mostrar para ele assim, olha, a forma como você relaciona com Deus não é a melhor. Era. Agora olha direito como é que você tem que relacionar com Deus. E mesmo assim, para Paulo compreender Deus, ele não compreendeu Deus. Ele compreendeu o quê? Que ele defendia uma ideia. É assim? Ele defendia uma ideia. O que aconteceu para ele mudar o contexto da forma dele pensar? Viu Jesus após a morte. É porque antes ele tinha visto. Ele não tinha visto Jesus, né? Ele tinha visto, mas não reconhecido. Ele não tinha visto porque ele não viveu na época de Jesus. Ele viu o Estevão falando de Jesus, ele viu o pessoal falando de Jesus. Não tem uma passagem que fala que ele viu Jesus na praça? Ele viu na estrada de Damasco, né? Damasco, não, antes, anteriormente. Não viu, não. Não, eu li alguma coisa assim. Ele viu, porque aí ele conheceu Jesus através da fala dos apóstolos, e alguém falou que Jesus era maior do que Moisés. Então, como é que era o Deus de Paulo de Tarso até ali? Ele nem brigou por causa de Deus, não. Ele brigou por causa de quê? Estava contra a lei. As ideias dele. Porque falou que Jesus era maior do que Moisés. E o que ele pregava é melhor do que o... Ele foi pelo preconceito das defesas de ideia que nós temos. Aí ele foi conhecer Jesus. Quando ele conheceu Jesus redivivo, ele realmente falou assim, olha, tem alguma coisa errada. tem uma grandeza aí mesmo, né? Aí meu modo de pensar, né? Então, ele foi fiel a quê? Aos princípios que nós somos fiéis aos princípios que nos determinam a ação. E dentro dos princípios de determinação, se nós para sermos fiéis a Deus, nós tínhamos que pensar em Deus. Nós pensamos em Deus? Algumas vezes. Porque é muito mais fácil. Então Paulo de Tarso teve a referência de Jesus para mudar o conceito dele. Nós também temos uma referência, não é em Deus, na verdade. Nós temos mais referência em quem? Não tem muita diferença não. Nosso padrão ainda é sensorial.
é palpável, é alguém mais próximo de nós, né? Por quê? A minha consciência está em movimento em campos muito circunscritos, limitados por sentidos. O universo não é um campo vibratório de múltiplas feições, cuja capacidade de percepção da realidade do universo está na capacidade dos sentidos que percebem essas vibrações em forma diferente, condicionados à capacidade de lidar com a própria vida dentro disso. Então, eu lido com um universo pautado nos sentidos desenvolvidos por esse próprio universo no processo de evolução. Eu tenho o sentido visual que vê imagem, auditivo que escuta som, olfativo que cheira, tato que toca e paladar que sente o gosto. Eu vejo essas vibrações do universo e tiro conclusão precipitada sobre isso, sobre mim e sobre Deus. Então, para eu ter um relacionamento mais fiel a Deus, eu estou circunscrito ao Deus matéria. Sendo que o Deus matéria não aparece. Se Deus matéria existisse, Deus matéria tinha que aparecer com um vozeirão, com um corpão, Com cajado. Mas não existe esse Deus matéria. Então as pessoas estão adorando o quê? Tem gente que adora Deus. Sei que forma que eles dão a Deus, nos dão ao sol, as luzes, assim. Nós estamos sempre dando a forma para Deus. Porque no fundo nós queremos que Deus tenha o quê? Uma forma. Uma expressão palpável, para assim, eu vi Deus. Sendo que nós somos essa forma? Não. Nós usamos essa forma. Tanto é que morrer não deixar essa forma aqui. E o que é pior, nosso relacionamento é pautado em forma. Se você desencarnar e eu mudar a forma, ninguém me conhece, não? Eu vou ter que ficar com a forma para quê? Para ser repreendido. Mas se a gente morre com 80 anos, a gente vai ter a forma de 30? Só se você mudar, mas pode ter a forma de 80, mas garanto para você que a sensação é de 30, de 20. Olha, melhorou. E o próprio corpo, mesmo na forma de 80, ele tem a vitalidade de 20 e 30. Bom. Você pode subir uma rua correndo que é igual criança. Então tá. Aqui é que não dá. O corpo impede. Dá não. Isso aí me perguntaram sempre, sabe? Você vai, fulano morreu assim, sabe? E agora, como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser, eu morri, quer dizer, não lembro. Mas. Eu morri nessa ainda, né? Nessa eu não sei. Mas se vocês quiserem saber, quando eu for, eu venho dizer. Não. Então tem isso também. Então, acho que a pessoa rejuvenesce. Pelo menos o que a gente lê, em alguns romances, naturalmente, fala que a pessoa está mais nova, está mais bonita, está mais. Isso se ela o quê? Se ela foi isso aqui. Desprendeu do que está aqui. Se ela largou todo. Isso. E ela está com essa sensação dentro dela, automaticamente ela pode fazer o quê? O corpo não obedece aos impulsos da mente? Ela obedece. Isso. Então, naturalmente, a vestimenta vai fazer o quê? Ajustar. Tá. Mesmo assim, a gente é tão condicionado à repetição que você repete tanto uma experiência, que nós somos também condicionados à repetição. E conforme nós morremos, nós vamos manter o padrão daquilo que mais ultimamente eu repeti. Então a tendência é que eu permaneça com a minha fisiologia como eu. Morreu. Porque estou acostumado. Ela está mais acostumada com aquilo. Isso. Agora, se eu rompo essas barreiras, eu modifico os padrões. Aí são leis diferentes de articulação da forma. Então, mas o que nós temos que entender é que nós relacionamos com a ideia de Deus e não com Deus. Isso é muito claro. E a ideia de Deus é Deus? Não, é uma ideia. Isso. Só nossa. Então a fidelidade que nós temos é em relação ao quê? A ideia. O que faz as brigas. Então, se eu não relaciono com a realidade, eu relaciono com aquilo que me foi o quê? Passado. E defendo com unhas. Ideia. Uma coisa diferente você relacionar com a realidade em si. Mas nós relacionamos com a realidade de Deus?
Então, os parâmetros da identificação, nós estamos falando de um parâmetro de consciência. Que é a nossa consciência, né? Ela se identifica com o estímulo da existência que naquele momento predomina sobre ela. Então, vamos tentar clarear isso, né? Nesse momento, alguém aqui está identificado com o nome? Sim. Todos estamos. E por quê? Eu não estou lembrado do meu nome. Como é que eu estou identificado com o meu nome aqui, nesse momento? Mas... Alguém falou meu nome? Como que eu posso identificar com o meu nome se ele agora não está presente? não entendi. Então nós estamos falando da questão fundamental de ser. Quem eu sou? Nesse momento. Se eu não estou usando meu nome, eu não estou lembrado do meu nome. Então, onde está a existência do nome aqui nesse momento? Não está, ué? Não, então eu não sou nome. Então eu sou o quê? Nominal por enquanto. Só se alguém vai Samuel, aí você faz o quê? Aí você olha. Aí eu identifico, ó. O nome bate aqui. Aí minha consciência lembrou que eu tenho o quê? Um nome. Só que eu não lembrei que eu tenho nome, eu lembrei que eu sou O Samuel. o Samuel, lá, olha aí. Tanto é que se você estiver no lugar, tiver dois Samuel, alguém Samuel, o que os dois vão fazer? Os dois vão. Tá falando com quem? Apesar de eu ter identificado, pode não ser eu. Então eu estou falando quem eu sou. Então, para a gente entender o que é identificação. Identificação, eu sou aquilo que no momento eu sinto que eu sou. E nesse momento alguém aqui é nome? Alguém aqui é idade? Não. Alguém aqui é corpo? Então vamos dizer, quem eu sou? Um espírito. Certo, aí alguém é espírito por quê? Alguém falou a palavra espírito aqui para mim ser espírito? Não, mas você tem essa consciência. Você sente. Você não tem a consciência de ser espírito? Nós não sei se temos não, deveríamos ter. Que é exatamente existir sem forma, sem nome. Sem nada. Isso, Simplesmente. invisível, mas existindo. Você agora é a função que você está exercendo, de estar falando para a gente aqui. Então, mas eu me identifico com isso como ser? Ou eu estou expressando assim, falando assim, eu estou falando assim para vocês, existe um identificador de eu como sendo isso? Não. Mas Então, isso mesmo, então a sensação de existir não tem identificação nesse momento. Quando você olha para o espelho, você se identifica com o espelho? Você viu? Então você virou o quê? É imagem. Isso, eu me identifiquei com o que eu sou transitoriamente naquele momento e realmente eu sinto que eu sou o quê? Uma imagem corporal. Quando alguém fala assim, você está engordando e você sente nossa, estou engordando. Isso é o quê? Identificação. Eu me identifico com uma qualidade que a pessoa dá ao valor corporal e aquilo está predominando sobre essa identificação ao ponto de me fazer o quê? Mal. Então eu estou sofrendo a partir de uma ideologia baseada ao valor que se dá à forma. Muito mais em questão que o outro está olhando do que eu estou olhando em si. Você está engordando. Você até fala assim para olhar, né? Você olha para o espelho para você atestar isso. Mas você já está preocupado pela predominância de uma identificação do valor que o outro o quê? Deus. E que você se identifica de uma forma sofrida. Porque está falando de quem você é. Olha como é que a identificação se faz numa sutilidade muito. Se eu estou preocupado, eu estou identificado com quem? O problema. E ele é de nível o quê? Então eu estou identificado com o quê? Eu liguei-me ao quê? Ao pé? Ao pensamento. Então veja bem, preocupação é ligar-se a pensamento. Então eu sou um pensamento fixo. Então, ó, o que eu sou? O que você é? Pensamento fixo. Porque eu sou aquilo naquele momento. Um pensamento fixo que me faz sofrer.
Esse pensamento tem característica preocupante porque está ligado ao futuro. Olha o que eu sou, gente. Então ele falou assim, tem fidelidade a Deus. Eu só posso ser fiel a Deus na minha circunstância com a ideia que eu tenho de Deus. Ideia é essa do Espiritismo, que é baseada em quê? Quando eu penso em Deus, eu penso na inteligência suprema do universo, causa primária. Não. Talvez eu tenha uma ideia de Deus que não tem quase ideia nenhuma, Mas são da existência daquele mesmo Deus, mais o quê? Mais velho, porque nosso desejo é que Deus fosse um homem lá sentado lá em cima. Lá em cima, aonde? Isso, então, mas é esse o nosso desejo, que ele fosse uma pessoa, né? Um ser que se fala assim, olha Deus aí, essa no fundo é a nossa intenção, mas como Deus perde cinismo, nós ficamos sem, aí Deus fala assim, fidelidade a Deus. Então o que isso traduz? Fidelidade ao pensamento que eu abraço como conceito de vida espiritual. Eu não tenho fidelidade a Deus, eu tenho fidelidade ao conceito espiritual que norteia a minha vida. Que eu acredito que isso é ser fiel a quem? A Deus. Isso vai ter a ver com, no nosso caso, vai ter a ver com a religião de cada um, com aquilo que cada um foi aprendendo, né, desde criança. Por isso que haja briga, meu Deus é diferente do seu e há briga mesmo. Que é aprendido, né? Porque não estão olhando para Deus. Se eu olhasse para Deus e ele olhasse para Deus, ia ter briga por causa de quê? Então não existe briga de Deus, existe briga de conceito de Deus. E eu acho que o meu conceito de Deus é melhor. Aí é a briga. Muito mais para mim determinar que eu sou orgulhosamente o melhor Deus do que o melhor do que o Deus dele. Mas aqui na Terra, o máximo que a gente vai ter realmente é um conceito de Deus. A gente ainda não tem evolução para ter esse sentimento. Talvez não tenha evolução ou eu não investigo a natureza da identificação. E a pessoa pensa. Ou então que ela pensa desmanteladamente, né? Então o Deus dela é o Deus da loucura. Que ela não é fiel àquilo. Mais uma vez, o conceito que ela está. Aquilo que ela se identifica. Olha a proposta, gente. Lógico, eu vou ler isso aqui e vou passar ileso. Mas por isso Eu não posso passar ileso e falar assim, olha que bacana que Jesus falou. Olha, eu acho que o discípulo que perguntou não sabe o que ele estava perguntando. E Jesus respondendo, o discípulo não sabe o que ele respondeu. Mas está respondido para nós aqui. Não, mas olha, Jesus é fiel a Deus de verdade. Ele sente a presença de Deus, é fiel a esse Deus verdadeiramente. Então ele tem uma identificação com a natureza de Deus. Mesmo porque ele é um espírito o quê? Puro. Então, de alguma forma, eu estou relacionando com Deus na questão fisiológica, ao perceber a natureza das formas, das cores, dos elementos da vida material, extrapolando um valor dimensional àquilo tudo. Beleza, sutilidade, olha os nomes que nós damos: beleza, sutilidade, ordem, grandeza. Tudo isso, de alguma forma, nós estamos pautando sobre uma perspectiva de ação divina sobre os objetos, norteado pelos sentidos. Quando eu articulo um relacionamento com a ideia, eu não tenho nada a ver com os sentidos. É com uma ideia. E é um outro campo que ultrapassa os sentidos. Eu estou relacionando numa dinâmica de um campo diferente do campo o quê? Material. Mas que é material também. A ideia é o quê? A ideia é a matéria sutil, que nos influencia. Então quando eu falo assim, seu nome é feio. Se você está constrangido, o que está constrangendo? O sentido que eu dou a um símbolo. Olha, então aí os espíritos dizem assim, predominância da matéria sobre o espírito.
um nome predominando sobre mim, que matéria que é essa? É isso que eu estou querendo dizer. Os fenômenos acontecem e eu não tenho sensibilidade para investigá-los. Mas é por isso que a resposta é essa, porque por ser Jesus Espírito puro, então ele sim entendia a essência e conseguia ser fiel. Nós não somos. Isso aí, então a você gente vai vai ser... se relacionar com aquele conceito que a gente faz de Deus. Um relacionamento com o conceito, que tipo de relacionamento que é esse? É muito largo, né? Isso, relacionamento superficial. Superficial. Mas é o que nós temos, gente. É o que nós temos. No momento Isso quer dizer que eu preciso investigar um outro campo. Ó, o campo da matéria física pelos sentidos físicos. E o campo do pensamento, que é uma matéria não física. É uma matéria influenciado por valores que nós alimentamos. Não teve a confusão política aí nesse período de eleição? Nós damos valor como se aquilo tivesse o quê? Um poder extraordinário. O que nos faz o quê? Sofrer. Nós já temos predisposições de avaliar o que vai acontecer sem acontecer. Nós relacionamos com as pessoas que têm ideias diferentes de nós. Olha como é que é essa predominância. Onde está Deus nisso? Onde está a fidelidade a Deus? Eu desconfio de tudo. Porque eu acho que as coisas vão acontecer de ruim para nós. Mas quem falou que as coisas que acontecem de ruim para nós? Mesmo parecendo que é ruim. Quem falou que as coisas que acontecem são ruins? Isso é ausência de fidelidade? Meu filho morreu. Agora nós Nossa, que é isso? O que a vida fez comigo? Uai, o que você acha que fez? Deus, não acredito mais em Deus. Quem matou meu filho? Uai, meu filho. Porque mais uma vez você está reagindo diante de um conceito aqui que você acreditava que seria dessa forma, não é. Você tem que romper. E mais uma vez você relaciona com sentidos e com o objeto material, porque o seu filho morreu? não. Isso, mas eu não sei. O conceito talvez não seja tão forte nesse momento para me fazer crer que meu filho não morreu. Então, meu filho viajou. Ele não morreu, você sofre? Sofre. Saudade. Você não sofre assim não, saudade. Aí conversa com ele pela... Isso, não é assim? Então, mas se morrer, é como se tivesse o quê? Acabado. Então, a crença em Deus, até agora, por ser teórica, sem fundamento de nos tocar a sensibilidade, e por não ser material, porque nós não enxergamos, criamos uma superficialidade no processo de relacionamento com quem? Com Deus. Nós, na verdade, relacionamos com as coisas bastante o quê? Material. O nosso Deus é a matéria. Nós acreditamos muito. Esse é o padrão. Nós estamos mostrando aqui, ó, gente, a pergunta e a resposta são profundas. Imagina na época de Jesus falando aquilo. Se hoje nós estamos nessa situação. Isso, nesse bico de sinuca que diz, né? Imagina 2000 Samuel, mas antigamente, quando não tinha o WhatsApp, você conversava via vídeo, nem Skype, você sentia muita mais saudade e muito mais aflição. Eu acho que no futuro nós vamos ter um WhatsApp e um Skype lá de lá. Ele resolve. Não, mas o WhatsApp e o Skype já é um relacionamento com o quê? Com algo mais sutil. Tem gente que vai depender assim, eu não aceito relacionamento de virtual. Mas eu não sei. Você está querendo dizer que o relacionamento ele tem que ser o quê? Material? Isso quer dizer que talvez nós estamos sendo, para o padrão humano de valorização da forma, das sensações, eu sinto o calor do seu corpo, você está sentindo sexualidade, meu filho. A existência do valor de alguém está no calor do afeto,
Talvez nós estamos caminhando para uma sutilidade de relacionamentos. Mas com a divindade a gente não se relaciona assim. Para você A gente ver. se relaciona De nada. sutil. Isso aí, ó. Vai ter que ter uma virtualidade muito grande para relacionar com Deus. E para nós é um horror. Não sei se é horror. É horror para quando? Para a nossa predisposição de valor que nós temos em relação a relacionamentos. E a coisa cada vez vai fazendo o quê? Evoluindo. Aumentando, isso mesmo. Né? Nós vamos sendo treinados. É. Nossa senhora, já passou muito tempo. Muito tempo para quê? Aí para a segunda pergunta.